me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ao dia ainda distante. Até o 14. Até o 14. Amém, gente? Amém. Olha só, nós lemos aí do versículo 10 até o versículo... Firminha. Amém? Amém. Tá entrando outra pessoa aqui, meu. Opa! A Regina tá entrando aqui, ó. Por isso que eu tô vendo quem é essa mulher. Tem mais gente aqui. Seja bem-vindo. Ótimo. Obrigada, boa noite a todos. Amém. Boa noite. Olha só, gente, a Regina é uma amiga nossa, tá? A Regina é professora lá na Logos e também é uma discípula de Jesus. Ela foi convidada a participar dessa live e foi convidada a outras pessoas. Se elas forem entrando, amém. Nós já vamos recebendo. Amém? Olha Amém. só, na reunião passada, nós trabalhamos, Daniel, do versículo 1 até o versículo 10, não é isso? E nós abordamos os seguintes assuntos, que diz assim o versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Por que nós estamos meditando nesse texto? Porque, às vezes, nós recebemos uma palavra e nem sempre nós damos a importância devida àquela palavra que recebemos do Senhor. Às vezes, nós até achamos que é uma coisa da nossa cabeça. Então, quando Daniel recebeu essa palavra, nós já até discutimos isso no encontro passado, aquilo mexeu com ele. Não foi uma palavra qualquer. Foi uma palavra verdadeira. E Daniel teve a inteligência, diz o texto, da visão. Ele sabia que não era uma coisa simples. E mesmo Daniel, ele sendo governador, né? Ele, mesmo assim, com a sua vida social, ele entendeu que aquela visão era uma coisa muito séria, era um recado que Deus tinha para ele, então ele se recolheu, a palavra de Deus diz. Então ele teve um conflito com ele mesmo durante aquele período. E o texto vai nos dizer aqui, ó, no versículo, né? No versículo 2, vai dizer assim, ó, naqueles dias eu pranteei durante 3 semanas. E o nosso propósito aqui das 3 semanas de Daniel é exatamente isso. Fazer o mesmo repertório que Daniel seguiu. Não exatamente como ele fez, né? Então, aquelas 3 semanas foram semanas de conflitos na vida de Daniel. Porque ele queria entender que palavra foi aquela que foi revelada a ele. O que Deus queria falar com Daniel? Porque lá atrás, no capítulo 1 de Daniel, Daniel já tinha recebido inteligência de Deus. Daniel já tinha recebido revelações de Deus. Quando Nabucodonosor teve um sonho, Daniel não sabia interpretar o sonho. Então, Daniel foi orar, foi pedir sabedoria a Deus
para que Deus viesse revelar isso para ele. Então, aqui nós vamos ver que não era a primeira experiência que Daniel estava tendo. Então, ele sabia da gravidade que aquela visão poderia trazer na vida dele. Então, quando ele recebe essa visão, o que é que ele faz? Ele se recolhe. E ele entendeu que a situação era um pouco complexa, que ele disse, ó, manjar desejado, eu não comi. Está falando aí no versículo 3. Carne, não comeu. Vinho, não comeu. Nem me ungi com óleo. Ou seja, esse ungir com óleo aqui, como eu já até falei, aqui era o perfume da época. Então, ele não se misturou durante esse período com as festas que eram dadas naquela época. Entendeu? Então, ele se recolheu totalmente para a oração e para o jejum, para que Deus viesse revelar isso a ele. Isso aí nós entendemos do versículo 1 até o 10. Agora, no versículo 11, que nós começamos hoje, vai nos dizer assim, e ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus de pé tremendo. Olha só, queridos, a visão que Daniel teve foi uma coisa maravilhosa. Embora, observa quando Deus está falando com você. Mesmo Daniel já tendo tido várias experiências com Deus, ainda assim chamou a atenção dele aquela visão. Mesmo Daniel já tendo várias experiências com Deus, aquela experiência não era uma experiência comum. Deus já tinha falado com ele de diversas maneiras. Porém, agora era diferente, porque cada vez que Deus fala com você, nunca é da mesma forma. Sempre vai ser diferente. E aí, observa que o texto está nos dizendo que quando o anjo pede para Daniel ficar de pé, Daniel, ele se levanta tremendo. Observa que a coisa não é simples. E nós devemos estar atentos também a essas coisas. Nós estamos fazendo esse jejum para que nós possamos, né, ter uma vida espiritual mais consolidada. Ter uma vida espiritual cada vez mais abundante. Kaliane, desliga seu microfone aí, Kaliane. Está fazendo muito barulho. Daniel também. O do Daniel está desligado. Está se mexendo aí. Caraca. Aí, ele está falando, está ouvindo. Agora ele deu. Desliga aí, Daniel. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Já que eu já interrompi? Vai lá, Sueli, faz sua primeira pergunta. Você sempre faz. Não, eu tenho pergunta lá para o final dos versículos, então vou esperar chegar até lá. Ah, É. quer fazer alguma pergunta, Daniel? Não, até aqui tá de boa. Tá de boa? Quer fazer alguma Tinha pergunta, pergunta na Regina? mãe. Duas. Duas? Uma, qual o capítulo de Daniel que 10. vocês estão lendo? 10, ótimo. E vocês começaram o jejum quando? Tem 2 semanas. Oh, É a segunda tu não semana. me falou nada, seu danado. Tem 2 semanas. É só terça e quinta o jejum. A parte boa é que eu só vou ter uma semana de jejum? Não, mas nós vamos ter amanhã, nós vamos ter o jejum, e nós ainda vamos ter terça e quinta da outra semana. São 3 semanas. E como é que está sendo o jejum? É do quê?
Jejum de tudo. O jejum ele começa antes de você dormir e vai até o meio-dia do outro dia. Ah, tá ótimo. Aí ele pode ser parcial ou pode ser total. Parcial é com água. Você precisa tomar algum medicamento, pode usar água. E caso você não precise, você vai o jejum total. Aí é sem água. E o propósito disso é ter uma vida espiritual melhor com Deus, para que Deus possa falar e você possa ter o entendimento do que Deus quer falar com você, igual Daniel fez. Então, quando Daniel recebeu a mensagem de Deus, o que é que ele fez? Ele se recolheu. Não participou mais de festa, não participou das comidas que ele gostaria de comer, porque ele se recolheu para poder ter o entendimento do que Deus queria falar com ele. Amém? Amém. 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 Sim. E aí, Soraya, quer falar alguma coisa? Está quietinha? Soraya? Oi. Mariana, tem que falar. Entrou alguém mais. Tá falando com quem, Mari? É André. Oi, Abimaías. Oi, Abimaías, tudo bem? Oi, Andréia. Tudo bem? Tá... Eu ainda não estou te vendo, mas eu já estou ouvindo sua voz. Vamos colocar vídeo? Ah, Tá nos vendo agora? Agora sim. Seja bem-vindo. Olha o tanto de gente te vendo aí. Ó. É muita gente, né? Hoje... Oi. Tudo bem, seja bem-vinda. Olha a gente aqui também. Ah, que maravilha. Gostei, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. E aí, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Agora vamos continuar, gente. Vamos continuar. Firme e forte, né, Abimaías? Firme e forte. Nós estamos lendo Daniel, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 14 agora, tá? Então, nós vamos fazer uma abordagem dele. Esse é a Bíblia aqui, ó. Tá, vamos fazer. Mas vai começar que horas agora? Já começou, já tem 20 minutos. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui a minha. Só um instante que eu vou pegar aqui a minha. Ó, gente, é o primeiro dia, tá? Então tá um pouco desorganizado, eu diria, viu? Mas é assim mesmo, tudo no começo, depois a gente vai pegando o jeito. Vai aperfeiçoando a cada dia. Regina. Tá entrando? Pode... A Bíblia é sagrada, pode ser aqui, não pode? Pode, qualquer uma. Daniel, capítulo 10. Olha só, nós vamos começar agora, a partir do versículo 11, nós vamos falar sobre... Ele fala sobre um tema só, do versículo 11 até o versículo 14. Tá. Todos já estão apostos aí? Está aposto aí, Regina? Entra. Oi? Já, Você falou? Eu só falei se todos estão apostos. Tá tudo ok? Ah, tá. Peraí, Daniel, ainda estou procurando aqui. Eu fui ligar a luz. Espera ainda. Esse negócio também está desorganizado. No primeiro dia a gente vai perdoar tudo isso aí, viu? Vai, é porque eu tava assistindo tudo pelo YouTube, né? Aí é que eu tô vendo a Bíblia mesmo. Deixa eu ver onde que fica Daniel aqui na Bíblia. O Daniel fica mais pro meio da Bíblia, mas depois da metade.
Depois da metade. Depois de Ezequiel. Depois de Ezequiel, depois Lamentações, Isso é que eu peguei. Sua Bíblia? depois de Salmos, depois de Provérbios. Provérbios. A mãe que tem uma Bíblia boa. Tem a letra. Deixa eu pegar a Bíblia da mãe. Pode seguir aí, pode seguir. Amanhã eu vou acompanhar. Deixa eu pegar a Bíblia da minha mãe que é melhor. Tá bom. Nós vamos seguir, tá? Olha só, gente. Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui, Daniel, capítulo 10, versículo 11. Eu vou ler do 11 até o 14 e aí a gente vai comentar, tá bom? Então vamos lá. E depois... Achei. Então vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 11. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, pois eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Amém, gente? Amém. Todo mundo está ouvindo? Então, olha só. Quando Daniel recebe essa visão, ele se aplica automaticamente a entender essa oração. E olha o interessante como são as coisas espirituais. Quando Daniel teve... Pessoal, eu acho que tá tendo muito conflito aí no microfone. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar. Andréia, vou desligar teu microfone aqui, viu? Tá. Sabe ligar ele? Uhum. Pronto. É porque vocês estão muito próximos aí da... Aí, quando você quiser falar, você liga o microfone, viu, Andréia? Tá bom. Tá. Agora, toda vez, gente, ó, vocês podem ligar o microfone e podem desligar. Toda vez que vocês quiserem falar, é só ligar o microfone aí embaixo. Tá certo? Toda hora, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Hoje é o primeiro dia, tá um pouquinho meio assim, ajeitando as coisas, mas as coisas vão adiantar, tá? A gente tem que nos adaptar às tecnologias, né? Então, olha só. Vixe, tá com bateria. Tô fazendo o chá da minha tia. Tá. Então, vamos lá. Vamos retornar ao assunto aqui, gente. Lê aí. Vamos Daniel. Daniel. Como é que tá o barulho aí, gente? Pode ir, continua. Continua? Então, vamos lá. Pode falar. Continua. Tá ouvindo todo mundo, né? Então, vamos lá. A máquina de lavar estava ligada aqui, estava fazendo muito barulho. Eu pedi para desligar aqui para poder facilitar as coisas. Então, olha só, gente. Essa foi a visão que Daniel teve. Né? A primeira parte do texto vai do capítulo 1 até o 10. A segunda parte do texto vai do versículo 11 até o versículo 14. Então, a primeira parte do texto, basicamente,
ela vai nos dizer o quê? O que o Daniel fez quando ele recebeu a visão de Deus. É a hora que Daniel ele se prepara para o jejum. É a hora que Daniel entende que aquilo é uma coisa séria de Deus. A segunda parte do texto, ele se refere quando Daniel começa a receber essa resposta de Deus, que começa no versículo 11 e vai até o 14. Então ele diz: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Então, assim, se Daniel se preparou para ouvir a voz de Deus, do versículo 1 até o 10, do 11 até o versículo 14, Deus envia o seu anjo para falar com Daniel. Observa como é interessante essas coisas. Como nós devemos nos preparar espiritualmente, não só, às vezes, ir para a igreja, não só, às vezes, nós devemos, por exemplo, ler a Bíblia sem ter ali um tempo de meditação na palavra de Deus, sem ter um tempo ali de se dedicar para falar com Deus. Porque Deus, ele é uma pessoa como nós somos. A diferença é que Deus é espírito. Então, nós temos que nos relacionar com Deus. Então, da mesma forma, quando Daniel recebe aquela visão, ele se dedica às coisas espirituais para que ele viesse ter um entendimento com Deus, assim nós devemos também aprender com Daniel. Amém? Amém. Agora todo mundo deu um amém aí. Agora eu gostei. Amém. Então, o que acontece? O versículo 11 até o versículo 14, observa que Daniel ele já recebe uma resposta de Deus. Só em um anjo vir falar com Daniel, já é uma resposta da sua oração, da sua dedicação a Deus. E muitas das vezes, nós queremos fazer o quê? Nós queremos orar agora para Deus e já ter a resposta na hora, porque nós não temos a paciência de esperar em Deus. Às vezes, nós não sabemos que Deus é que é soberano e não nós. Às vezes, nós queremos orar e queremos que as coisas aconteçam como se fosse uma mágica. Só que existe, entre o período que nós oramos e o período que Deus age, existe uma coisa que é chamada de soberania de Deus, porque Deus é que sabe todas as coisas. Então, às vezes, Deus quer fazer na mesma hora, só que Deus sabe o que é bom para você. E, às vezes, o que é bom para você não é naquele momento que você está pedindo. Então, nós precisamos entender que entre o nosso pedir e o realizar de Deus, existe um tempo. E que esse tempo, ele cabe exclusivamente a Deus agir em nossas vidas. Então, nós precisamos entender. Daniel, por exemplo, ele orou. Foi orar a Deus, foi jejuar e se dedicou durante 3 semanas. E só no 24º dia foi que ele teve a visão. Essa é que é a parte importante. Às vezes, o nosso trabalho é só orar, só interceder. E temos que deixar que Deus faça a sua vontade nas nossas vidas. E depois desse período é que as coisas começam a acontecer. Agora, olha o que é mais interessante, o que o texto vai nos falar no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que vim. Então, olha só, vamos entender o texto. Daniel começa a orar, desde o primeiro dia ele começa a ter aquele propósito com Deus. E Deus já quis realizar as petições de Daniel desde o primeiro dia. Só que aí entra o quê? Os poderes das hostes celestiais.
Então, existia uma guerra espiritual até que a resposta chegasse a Daniel. Deus queria realizar naquele dia. Só que Daniel só recebe essa resposta quantos dias depois? 24 dias. Né? São 24 dias. Tá? O jejum foram 21 dias. Só no 24º dia foi que ele recebe a resposta. Então, olha só. Está lá no versículo 4, que ele vai dizer, no dia 24 do primeiro mês. Então, olha só, gente. Então, olha só. Às vezes nós pedimos para Deus as coisas. Nós não devemos nos preocupar quando Deus vai fazer. Nós devemos nos preocupar como Deus vai fazer. Porque o tempo de Deus, ele é bom. O tempo de Deus, ele é agradável. O tempo de Deus é perfeito. Porque o tempo de Deus está alinhado à vontade dele. Porque, às vezes, nós não estamos preparados para receber. Às vezes, Deus, ele precisa que até das nossas petições, até o realizar dele, existe um período ali de maturidade. É um período de prova da nossa fé. Às vezes nós oramos, nós jejuamos e falamos, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai realizar? Isso mostra que a nossa fé, ela está pequena. A nossa fé precisa crescer. Agora, se nós orarmos a Deus e esperar, aí a nossa fé está mais madura. Nós devemos só pedir a Deus e esperar que Ele realize. Observa que nenhum momento, Daniel, ele fala, Senhor, eu tenho te pedido, eu tenho orado e o Senhor não tem me respondido. Ele orou, ele jejuou e durante esses períodos de 3 semanas, ele só esperou em Deus. Quando ele esteve diante daqueles homens no rio Tigre, a palavra de Deus vai nos dizer que só Daniel teve aquela visão. Os outros homens que estavam com ele, não foi revelado essa visão. Só ele teve. E eles não fugiram também? Oi? Eles fugiram também, não fugiram? Então, o que acontece? Quando receberam a visão, aqueles homens, eles tiveram muito medo, porque eles não tinham entendimento do que estava acontecendo. Então, como eles foram tomados de muito medo, está lá no versículo 7, eles ficaram com medo e fugiram, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas só Daniel teve a visão. Então, Daniel teve uma visão plena do que estava acontecendo. E com isso... Só um minutinho. Então é o seguinte, quando Daniel ele teve aquela visão, aqueles homens ficaram atemorizados e fugiram. E às vezes, gente, acontece com você. Às vezes acontece momentos da vida de vocês que vocês ficam com medo de alguma coisa. Não fica? Às vezes tem dia que você acorda com certo temor, mas você não consegue entender. Porque existem pressões espirituais sobre as nossas vidas. Aqueles homens, conforme o capítulo 7, eles não entenderam nada, mas eles ficaram atemorizados, ficaram com medo e fugiram. Mas Daniel é quem estava esperando a resposta. Então, Daniel tem uma resposta plena do que ele estava aguardando, e aí foi explicado tudo isso, é o que nós estamos comentando agora. Então, que o anjo vem diante de Daniel e fala assim, olha, desde o primeiro dia em que tu se humilhou,
em que tu se colocou à disposição para ouvir a voz de Deus, que tu aplicaste a oração, eu vi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então, durante 21 dias, teve essa luta. Se a gente for fazer as contas, se Daniel orou, jejuou 21 dias, ele só recebeu a resposta no 4º dia. Então, assim, durante esse período todo foi de resistência. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente pede as coisas a Deus e a gente quer esperar na hora. Mas nós entendemos que existe uma guerra espiritual. Porque o apóstolo Paulo, ele nos diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas é contra as hostes celestiais, né? Os principados, as potestades, que atuam nas regiões celestes. Entendeu? Então, assim, existe uma luta. O cristão, ele passa por luta. Às vezes a pessoa fala assim, ó, ser cristão é só vida boa. Não. Às vezes o cristão, ele passa por muitas lutas espirituais. E para que ele vença essas lutas espirituais, ele precisa o quê? Ter maturidade espiritual. E o que vai tornar um crente maduro é o quê? É relacionamento com Deus, é fazer jejum, é fazer oração, é ler a palavra de Deus. Isso vai deixando o crente mais maduro. Amém, gente? Amém. Agora vamos discutir esse texto aqui. Vamos para as perguntas e as respostas, porque nosso tempo está acabando. Quem vai fazer a primeira pergunta ou quem quer fazer algum comentário, o tema é livre. Ô, Abemaia, o interessante que... Tá me ouvindo? Tô. O interessante é que a gente observa aqui no texto, né? Que Deus deu a visão para Daniel e ele só entendeu que Deus queria falar com ele porque ele persistiu, né? Ele fez um propósito, não só Daniel viu, mas aqueles outros fugiram. Mas o Daniel, ele foi o quê? Ele foi persistente, né? Ele orou, ele se colocou, ele fez um propósito e ele se colocou diante de Deus para que ele pudesse entender aquela visão que Deus estava dando para ele, né? E nos dias de hoje, a gente quer ouvir a voz de Deus, mas a gente não quer nos colocar à disposição. A gente não quer fazer sacrifício, né? Quando falar, vamos jejuar, a gente coloca mil e uma dificuldades. Quando a igreja fala, vamos ler a Bíblia, a gente coloca mil e um empecilhos. Vamos fazer o seguinte propósito. Tudo é mais importante do que estarmos à disposição do Senhor. E muitas vezes a gente não escuta a voz do Senhor por causa disso, por não priorizar, né, o nosso compromisso com Deus, não priorizar a nossa intimidade com Deus. E Deus fala com a gente, mas a gente não entende. Por quê? Verdade. Porque a gente deixa para trás essa fidelidade que a gente tem com o Senhor. Muitas vezes a gente corre, né? Então, assim, é importante a gente pensar em nós como cristãos de hoje em dia, né? Porque a gente ouve muito falar, antigamente nas igrejas via isso, via o povo aleijado andar, via cego enxergar, ouvia surdo ouvir, Deus se descia e falava. Será que Deus mudou? Ou será que foi a nossa postura como crentes, como servos do Senhor, que mudou a maneira de Deus falar conosco, né? Então, assim, esse estudo é bastante interessante para que a gente possa pensar, né? Que tipo de vida, que tipo de cristão que eu quero ser? Aquele que de ouvir falar, né? Aquele que acredita nas teorias. Hoje, eu acredito no que o Abmaias está falando, amanhã eu acredito no que o pastor outro está falando. Não, eu acredito no que fulano, meu vizinho, falou. Ou nós vamos estar fundamentados na palavra do Senhor e nessa busca de entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. É assim mesmo que a gente tem que pensar. O fundamento sempre vai ser a palavra de Deus. Como diz, né, Calvino, no que é essencial não podemos discordar, mas existem várias visões das coisas. Tá certo? Mais alguém quer fazer alguma pergunta?
Fala, Sueli. Ficou tímida de repente, foi? Não. Quer perguntar, Regina? Regina saiu. Quer perguntar, Soraya? Quer fazer algum comentário? A Regina está falando, o microfone dela que está desligado. Não, tá tudo ótimo, estou acompanhando bem. Tá bem, estou te ouvindo. Quer fazer alguma pergunta, Regina? Não, obrigado. Tá tudo ótimo. Andréia, quer fazer alguma pergunta? Peraí, seu microfone está desligado, André. Deixa eu ligar aqui seu microfone. Pode falar agora. Então, eu já vi vários vídeos, aí eu já me orientei já. Já, né? Mas aí todo dia eu tô assistindo um para, né? Para ter um entendimento melhor, né? Para ter um entendimento melhor, porque é difícil, né? A relação ali é muita gente, muitos nomes, a gente fica meio... E esse texto também, o entendimento dele não é fácil também não, tá? Esse texto, ele é bem complexo de entender. Mas quando a gente vai lendo, a gente vai tendo a clareza das coisas, tá? Porque esse versículo, eles são 3 etapas. Aí no próximo encontro nós vamos falar sobre a etapa final desse texto, que ele vai chegar até o Novo Testamento. Então é um texto mais histórico, a parte final, né? Mas a segunda parte é exatamente a parte que o anjo do Senhor, ele vem dar resposta à oração de Daniel. Amém? Mais alguém quer fazer? Amém. Quer fazer um comentário? Soraya, quer perguntar? Quer falar? Aqui no versículo 14, ele fala que veio fazer entender o que há de suceder entre teu povo nos últimos dias. Ele fala o que é? Aí, esse texto aí, esse tema aí, esse aí é o seguinte, ele está falando que ele vai trazer a entender os últimos dias. Então, essa visão aí que ele teve, não era para aqueles dias, mas para os últimos dias. Porque essa visão, ela se refere ao Apocalipse. Esse texto que vai vir daqui para frente é o texto que completa o livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, na verdade, eles são 3 partes. A primeira parte está em Daniel, a segunda parte está em Ezequiel e a terceira parte é Apocalipse. Então, esses 3 livros, é ele que vai fechar, eu diria ali, o escopo ali dos últimos dias. Porque Daniel começa. Então, digamos aqui que Daniel começou a entender e ouvir um pouquinho do que está por vir. É isso? Isso, o que estava por vir, exatamente. Porque o que acontece? Se a gente pegar esse texto aí, até invadindo um pouco do que a gente vai falar lá na frente, na época que Israel ele foi invadido por Nabucodonosor, nós precisamos entender o seguinte, que naquela época era Nabucodonosor que dominava a civilização, o maior exército da época era de Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor ele perde, né, o comando da Babilônia para Dario. E Dario perde para Ciro, que é o rei da Pérsia. Então, se a gente lê nos livros de história, nós estudamos isso no 2º grau, que a Pérsia dominou as civilizações por um período. E nesse livro de Daniel, ele fala, mas o príncipe da Pérsia, então ele está se referindo a um anjo espiritual, mas ele está comparando a um exército físico. Porque assim, quem era o exército mais forte da época? Era o exército persa, né? Já no capítulo 3. Então ele disse, mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então ele estava comparando um exército físico a um exército espiritual. Porém, ele disse que não pôde resistir. Então, assim, o exército espiritual sempre venceu. Então, venceu nesse período. Então, assim, depois do príncipe, depois desse texto aí, depois do exército Pérsia, ele vai dizer que vai vir também, no mesmo capítulo, ele vai dizer que vai vir um exército grego.
né? Lá na frente vai dizer que vai vir o exército grego. Então, o exército grego, assim, Alexandre, o rei da Macedônia, todo mundo conheceu no livro de história. Então, assim, durante muito tempo, a Grécia, ela foi o grande berço da civilização. Ela dominou a língua grega, ela foi a língua mais falada durante muito tempo. E o próprio cristianismo, ele pega um pedaço disso, porque, por exemplo, o Novo Testamento, ele foi escrito aonde? Em que língua? O original do Novo Testamento foi escrito em grego. Por que ele foi escrito em grego? Porque, na época de Jesus, observa a sequência das coisas. Primeiro foi o exército babilônico, depois o dos medos, que foi de Dario, depois dos persas, que é Ciro, depois o grego e depois o exército babilônico. Babilônico não, romano. Então, por isso que ele fala, ó, depois desse vai vir o exército grego. Então, assim, naquela época que Alexandre, né, era o rei da Macedônia, era o conquistador de terrenos, ele invadia as terras das pessoas, né? Então, assim, aquela cultura ia ficando para trás, né? As pessoas começavam a falar grego, de forma que o mundo inteiro, né, começou a ter a linguagem grega como uma linguagem comum. É a mesma coisa hoje do inglês. Hoje o inglês é uma linguagem padrão. Todo mundo, alguém sabe um pouquinho de inglês. Nem que seja o how are you? Ou you speak in English. Alguém sabe sempre alguma coisinha de inglês. Então, isso era exatamente naquela época com o exército grego. Então, por quê? Porque Alexandre invadia o território e aí o que acontece? Ali ele plantava um pedacinho da Grécia. E quando o Novo Testamento ele foi escrito pelos apóstolos, ele foi escrito o quê? Em grego. Por quê? Porque facilitava o evangelismo das comunidades da época. Por quê? Às vezes as pessoas não sabiam o aramaico, não sabiam falar. Então, a linguagem dos judeus. Mas eles sabiam falar o quê? O grego. Então, eles escreveram o grego porque todo lugar, toda comunidade, alguém iria saber interpretar, alguém iria saber explicar, ou saber o que estava escrito naqueles manuscritos. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego por facilidade, porque todo mundo daquela época conhecia a linguagem grega. O que mais? Que mais? Mais perguntas? Vamos lá. Cadê a Sueli? Sumiu? Não, minha dúvida era essa. Entendeu? Então, assim, esses tempos que ele fala que o tempo ainda está por vir, é porque ele está falando exatamente... Lá na frente ele vai falar que vai ter um reino, né? Depois do príncipe da Grécia vai vir um outro reino que não vai ter fim. E o reino que não vai ter fim é quem? É o reino de Cristo. Amém? Mas ele está falando dessas coisas que dias ainda distantes, que sim, ainda está por vir. Esses dias distantes, é porque é o seguinte, esse texto aí, ele foi escrito 614 anos aproximadamente antes de Cristo. Então, ele fala, por isso que é tempos longe, porque ele teve que passar até Cristo, seriam 600 anos aí, médio. E depois de Cristo, nós ainda não vivemos o Apocalipse. Depois de Cristo, nós já temos mais 2000 anos. Ou seja, essa visão é para tempos longínquos, ou seja, nós já temos 2.600 anos aproximadamente da época que esse texto foi escrito, e essas coisas ainda não aconteceram na sua plenitude. Então, existe mais coisas para acontecer ainda até que chegasse o fim, porque o texto diz que é para os últimos dias. Entendeu? Amém. O que mais? Pergunta aí, Admel. Eu esperei que a senhora fazer a pergunta dela, que ela ia fazer, essa ele cortou aí. Então fala aí, Soraya. Não, só ia comentar o texto, né? Porque a gente vê aqui que Daniel, ele era um homem separado, como disse lá no 2, né? Ele era um homem de entendimento, um homem que tinha entendimento nas visões, em sonhos. Então, ele já era um jovem totalmente separado.
Por isso, Deus, ele escolhe... Cortou seu áudio aí. Parou de falar. Essa aí. E aí a gente vai ver que Daniel, ele tem a visão, e mesmo ele tendo a visão, ele vai orar, mesmo ele tendo o dom de visão, de interpretação, mas Daniel, ele vai fazer um propósito para entender a visão. Soraya, tá A internet está caindo. Na internet não. Já. Então, problema. Tá me ouvindo? Agora sim, pode falar. Tirou a capa do celular para poder colocar o fone. Acontece isso pra gente. Às vezes a pessoa... Às vezes a gente tem uma visão, um som de ir na Bíblia ou fazer um propósito com Deus para buscar essa visão, para buscar a interpretação, esclarecimento do sonho. Muitas vezes a gente fica contando para uma pessoa, para outra, coisas que elas não vão nos dar essa resposta, porque elas não tiveram sonho, né? Não tem o mesmo entendimento, né? Então é necessário que a gente faça como Daniel, ou vai para a Bíblia, ou vai fazer um propósito com Deus, para ter o entendimento, para ter o esclarecimento, né, desses sonhos, dessa visão, né? Porque às vezes a gente pensa rápido e fica contando os nossos sonhos para outra pessoa, para querer entender, né? Isso foi uma atitude de Nabucodonosor. Mas nós que servimos a Deus, né, devemos ter a atitude e buscar sempre vencer a Deus, para a gente não fazer como aquelas outras pessoas que estavam com Daniel, porque eles não tinham essa intimidade que Daniel tinha, tanto que eles não conseguiram ver, né, o anjo. Daniel conseguiu ver com detalhes, os olhos, a boca, o som da voz, mas aquelas pessoas, eles não tinham a mesma intimidade que Daniel tinha com Deus. Talvez eles viram correram porque tiveram temor, eles viram alguma coisa, a presença de algo sobrenatural. Só disso eles já ficaram com medo. Então, nós devemos ter uma intimidade com Deus para que quando o Senhor aparecer a nós, quando o Senhor chamar o nosso nome, falar conosco, a gente nunca... Esse aí é outro ponto aqui. E aí o anjo vai dizer, né? Desde o primeiro dia eu vi, né? Mas o príncipe da Pérsia resistiu, né? O anjo veio trazer a resposta, mas, né, ficou impedido de vir até Daniel por causa, né, dos anjos ali, tá nos ares, né? Demônios impediam a passar. Né? E aí a gente vê que a gente precisa ser perseverante, né, nas nossas orações, buscando a resposta do Senhor e esperar a resposta do Senhor. Não se cansar, dizer assim, o Senhor não responde, o Senhor não está me ouvindo. Não, Ele está ouvindo, como Ele ouviu Daniel desde o primeiro dia. Mas, né, quer dizer que todas as vezes que nós orarmos, o inimigo vai impedir. Não. Existem muitas coisas que podem impedir as nossas orações, né? Às vezes a gente não está persistindo, às vezes a gente está em dúvida, né? E nele não havia impedimento nenhum, porque ele era uma pessoa separada para Deus e estava em jejum, estava em oração, então nele não tinha impedimento nenhum, mas houve um impedimento da parte do inimigo.
Mas nós, né, pode haver dúvidas, pode haver alguma coisa que nos impeça de Deus responder. Então, a gente, né, precisa ir tirando essas dúvidas, essas coisas, para que a gente mesmo depois não fique com dúvida, porque o Senhor não adianta eu orar, não adianta eu fazer propósito, porque o Senhor não me responde. Amém. E aí, quando o anjo vem e dá a resposta, Daniel está lá caído, desmaiado, e aí o Senhor pede para Daniel ficar de pé. Né? Quando Deus ele fala, é outra coisa bem interessante aí. E é só isso, né? Ele estava revelando ali a visão de tempos futuros que ainda não aconteceram, coisas da grande tribulação que ainda vai acontecer, né? E é isso. Seu comentário foi muito bom. Poderia ser melhor, né? Se o áudio tivesse ajudado, né? Mas, porque cortou algumas vezes durante, mas foi bem pertinente, né? O assunto. Então, foi interessante só o áudio, que às vezes ele cortou um pouquinho. Mas é o primeiro dia, a gente aprende nos outros, né? Gente, tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Conexão esses dias não está 100% não. Quem vai perguntar mais aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Regina, você sempre fala muito. Hoje você está falando, você tá tímida? O que foi? Não, eu estou achando interessante o que vocês comentaram. Para mim, essa mensagem, né, para a minha vida, o que ficou claro, é você ter duas certezas, né, que a gente até já tem comentado outras vezes. É você ter a certeza que ele está te ouvindo. Sim. E que ninguém ama a gente mais no mundo do que ele. Então, é esperar com tranquilidade. De fato é assim. O tempo de Deus, o nome já diz, é dele, né? Então, assim, nós precisamos compreender esse tempo de Deus. Que, por exemplo, às vezes, como Soraya fez esse comentário aí, né? Que às vezes a gente tem um sonho e a gente conta o sonho para uma pessoa que nem é crente. Ou às vezes a pessoa não vai entender, não vai explicar o sonho para nós. Quem pode explicar esse sonho para nós é o Senhor, porque foi Ele que nos deu o sonho. E às vezes a gente compartilha isso com uma pessoa que não compartilha a mesma fé que nós. E muitas das vezes essas pessoas, elas não vão acrescentar nada nesse sonho. Então, o que nós deveríamos fazer é o quê? Fazer como Daniel fez. Vou me recolher durante um tempo aqui para a oração e para o jejum, para que eu tenha o quê? Uma clareza desse sonho. E quando Daniel se dedicou a fazer isso, o que aconteceu? Deus deu a resposta. Então, às vezes, nós precisamos fazer essas coisas. É contar os nossos sonhos para quem? Para Deus. Nos reservar. Logicamente que tem muita gente que Deus dá a interpretação de sonhos. Tem muita gente que a pessoa tem mais experiência ali espiritualmente. Se a gente contar o sonho, as pessoas elas vão dizer, esse sonho se refere a isso, porque Deus dá dom às pessoas. Só que na maioria dos casos, as pessoas acabam fazendo o quê? Contando para pessoas que não compartilham da mesma fé. Amém? Então, Amém. Vamos encerrar por hoje? Amém. Amém. Já passamos 1 hora. Então, o que acontece? Nós vamos orar, vamos encerrar, e na próxima live a gente vai convidar vocês. Eu acho que nós vamos estar bem melhores. E na próxima nós já sabemos que temos que desligar o microfone por algum tempo, né? Mas, no princípio, a gente erra um pouquinho, mas depois a gente se acerta. Amém? Quero agradecer a cada um. Amém. Quero agradecer a cada um que esteve aqui. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar agora para que Deus venha
falar aos nossos corações, porque assim, essa ferramenta que nós estamos usando, nós estamos aprendendo ainda, mas podemos ver que é um meio de comunicação que facilita, né? Que junta as pessoas. Nós estamos em vários lugares diferentes, mas parece que nós estamos bem próximos uns dos outros. Então, assim, a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, ela precisa ser falada. E talvez vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas reservaram esse tempo para estar compartilhando da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós, né, nenhum de nós vamos ouvir a palavra de Deus em vão. Então, assim, a palavra de Deus, ela é sempre bem-vinda nas nossas vidas. E quando nós dedicamos tempo para Deus, esse tempo vai ser um tempo proveitoso. Amém? Então vamos orar. Amém. Curva a sua cabeça. Pai Santo, Deus amado, queremos, ó Deus, te louvar, queremos exaltar o teu nome, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Queremos, Senhor, dizer que o Senhor é real, que a tua presença é real em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu conheces, Senhor, as nossas vidas. Tu sabes, Senhor, do que nós precisamos. Tu sabes, Senhor, das nossas petições. E nós queremos, ó Deus, te exaltar nessa hora, porque o Senhor se faz presente em cada coração, Pai, que está fazendo parte dessa conferência, Pai. Então, ó Deus, que o Senhor visita, Pai, a casa do Abimael, da Sueli e o Vitor, que o Senhor visita a Regina, Pai, que o Senhor visita o Daniel, a Caliane, a Soraya, o Wilker, o Arthur, a Andréia, a Mariana, que o Senhor visita a Isadora, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai, das tuas bênçãos, das tuas promessas sobre cada vida e do teu entendimento. Pai Santo, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está presente em cada coração. E o Senhor, Pai, precisa falar conosco de uma forma que nós possamos entender. Então, ó Deus, abre, Senhor, os nossos entendimentos, abre os nossos corações, abre nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor venha falar e nós venhamos entender. E nós, ó Deus, estamos nesse propósito de Daniel, Pai, desse jejum de 3 semanas, sempre às terças e às quintas-feiras, Pai. E nós estamos lendo todos os dias, Pai, o livro de Daniel, capítulo 10, para que nós possamos, ó Deus, ter um relacionamento melhor com o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter entendimento, assim como Daniel teve das tuas palavras, que ao ouvir, ó Deus, a tua visão, ele teve a inteligência que aquela era uma palavra verdadeira, aquela era uma palavra que viria mudar, meu Deus, a vida de Daniel. Aquele seria, meu Deus, um propósito totalmente diferente dos outros que ele teve. Mas o Senhor lhe deu a inteligência para entender aquela visão. E depois de 21 dias, Pai, o Senhor se revelou a Daniel. Que nós possamos, ó Deus, ter também essa certeza, que nós podemos ter, que nós precisamos ter também essa expertise que teve Daniel, de entender a visão e ir buscar a resposta no Senhor. Assim, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela vida de cada um dos irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Então, tchauzinho para todos. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Quem quiser me perguntar alguma coisa, o WhatsApp está disponível. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Que dói no seu filho, não sei o que não é.